Quem Já pode até que faltou as 2 últimas aulas. Vamos lá. Vamos embora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e te pedimos o teu Espírito Santo, que ele possa, Pai, preparar a nossa mente para que possamos entender tudo aquilo que o pastor Danilo vier a nos ensinar. Que nós tenhamos concentração e entendimento da tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. A pastora Rosivânia até falou que não poderia estar presente agora, está dando uma assistência a uma família enlutada. Talvez ela entre em um outro momento. E ela até pediu para eu dar as boas-vindas, recepcionar os alunos novos, né? E se porventura, então, tiver alunos novos aqui, gostaria que se apresentassem, esses alunos se apresentassem para que a turma possa conhecer todos e para que nós possamos dar as boas-vindas a estes irmãos. Então, aqueles que ainda não passaram pelo processo de apresentação que nós fizemos nas outras aulas, por favor, liguem o microfone e se apresentem, falando o nome, qual igreja congrega e quais os ministérios desenvolvem na igreja que congrega. Então, fiquem à vontade aí. Pastora, eu não preciso disso não, né? Como? Eu não preciso não, né? É bom, Jardete, porque tem alunos novos que não te conhecem. Ah, tá. Não, então eu sou Jardete, sou da Igreja Batista Getsemane, congrego lá com o Madison, sou esposa do Eduardo, que é o líder do Ministério de Homens, lá da igreja, está à frente também do Ministério de Células, eu acompanho ele nesses processos e auxilio no Ministério Infantil, lá da igreja. Faço teologia, já estou finalizando, tem umas 3 ou 4 matérias só para me finalizar, essa é uma delas, e estou à disposição de quem precisar de mim. Muito bem, obrigado, Jardete. Muito obrigado, Jardete. Samuel, você abriu o microfone para falar, naquela hora, fica à vontade. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Me chamo Samuel Vargas, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do SETA, e atuo como diácono e também exerço os cargos de líder de jovens e secretário de missões. Muito bem, muito obrigado, Samuel. Mais alguém? Pastor, tem a Carol, que é nova. Ah, te entreguei, Carol. E a Alana, da última também, ela não se apresentou. Ok, obrigado. Então, as 2 irmãs que estão aí, por favor, se apresentem. E, Madison. Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Carol. Eu congrego na Igreja Batista de Getsemane. Sou comunicação e também sou líder de célula. Ok, Carol. No meu aqui deu uma travada, não sei se no pessoal deu uma travada, mas deu para pegar um pouco aqui. No pessoal Acho que eu também travei. Mas tá bom. A conexão da internet, mas deu para pegar. Ok. E a Alana, é isso? Olá, eu me apresentei na primeira aula. Não sei se vale. Faltou a outra. Ela se apresentou, eu vi hoje. Vale sim. Mais alguém?
Ok. Então, todos estão por aí, né? Vamos lá. Outros vão entrando e a gente vai, então, dar início à aula de hoje. Gostaria de dizer que lá na plataforma do Moodle, hoje à tarde, já foi colocado a aula que é necessária para a complementação da carga horária aqui das nossas aulas. Colocado em forma de pergunta retórica e perguntas, na verdade, a retórica não, perguntas onde as pessoas têm que responder, né, para contar como a avaliação inclusive. Nós postamos as perguntas relacionadas à primeira e à segunda aula, né, conforme os irmãos já assistiram, mesmo gravado ou presencialmente aqui na plataforma, né. Muito bem, nós vamos, então, falar sobre a relevância do pregador hoje, né, você pode, inclusive, e essa primeira aula é de acordo com a apostila, tá bom? Se você já tiver a apostila em mão, você pode ver lá na página 12, que fala sobre o pregador e a sua relevância, né? E nós vamos falar um pouco aqui, e depois nós vamos passar um exercício para vocês, tá bom? Vamos lá. O pregador, ele precisa ter conhecimento, e esse conhecimento precisa ser colocado em prática. Para pregar, ele precisa conhecer o texto bíblico, né? Então, se ele não tiver conhecimento, como um teólogo antigo, B.B. Warfield, ele disse, ele, então, é desqualificado, porque como é que ele vai falar, como é que ele vai pregar, se não tiver estudo, se não tiver conhecimento, né? E aí a frase dele o ministério é uma profissão erudita, e aí profissão entre aspas, né? E o homem sem conhecimento é desqualificado para esses deveres, independentemente dos outros talentos que possa ter. Então, com isso, ele precisa ler bastante, ele precisa conhecer significativamente as questões que são necessárias para a pregação. Então, como nós falamos da mente homilética, né, na semana passada, na aula da semana passada, então o pregador ele precisa estar antenado ou atualizado, né, ele precisa estar culturalmente atualizado, ele precisa ter o conhecimento dos fatos dos últimos tempos, ele precisa pregar a uma congregação fazendo referência à situação vigente. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. É natural que o pregador, pregando um texto, mesmo que seja sequenciado, é natural que ele faça menção ao tempo que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão passando por dificuldades, por lutas, por luto, e então é natural que ele traga algumas aplicações, algumas implicações do tempo presente para o seu sermão. Então ele precisa assistir o noticiário da TV, ele precisa estar em dia com os acontecimentos do seu tempo, né? Ele não pode fazer do púlpito um telejornalismo, não é isso, né? Ele não deve fazer do púlpito um local de discussão dos assuntos em voga, mas ele precisa, sim, trazer aplicações práticas para as realidades do dia a dia, porque, afinal de contas, as pessoas estão passando por situações do dia a dia, no cotidiano, por angústias, sofrimentos, lutas, e então ele precisa ter na mente e no coração essa disposição para falar a outros, né? Então, o conceito de mente homilética, nós falamos na semana passada, é quando a sua mente precisa refletir sobre o cotidiano para que você possa usar ilustrações para o sermão, a partir do dia, né? A partir dos fatos
que as pessoas veem, vivenciam e conectam, então, a nossa mensagem com as pessoas diante das situações vigentes. E então é necessário que o pregador tenha gosto pela leitura, a fim de que ele possa ter melhores condições de ilustrar sua mensagem e adquirir um raciocínio mais eficiente, né? E aí, Richard Baxter, ele foi um puritano do século XVII, e ele afirmou acerca dos pregadores da palavra, que mesmo em nossos sermões, muitas vezes negligenciamos estudar mais do que apenas reunir uns poucos dados, né? E deixamos de ir mais fundo, para ver como poderemos fazer que essas questões invadam os corações de outras pessoas. Devemos estudar as maneiras de persuadir os outros, de conquistar-lhes o íntimo e de expor a verdade ao vivo, e não deixá-la no ar. A experiência nos diz que não podemos ser cultos ou sábios sem estudo árduo, sem trabalho incansável e sem exercício constante. Então, nós precisamos ter um conhecimento, um estudo e uma erudição é necessário para o pregador. Mas, já fazendo um contraponto a isso que nós estamos falando, por quê? Porque isso é importante, mas não é tudo. Nós precisamos ter conhecimento da verdade, mas nós precisamos conhecer o Deus da verdade. Então, é aquilo que precisa acontecer na vida do pregador: piedade e conhecimento da verdade, para que ele possa falar adequadamente e para que ele possa viver adequadamente o que ele prega, né? Tem uma ilustração muito interessante de um rapaz que trabalhava numa livraria, e então uma pessoa chegou até a livraria, né? E aí a pessoa que chegou à livraria ficou a procurar os livros e encontrou um livro, e aquele livreiro que estava ali chegou então para o rapaz que estava procurando os livros e falou: olha, você está precisando de ajuda? E ele disse: você conhece essa obra? Aí ele disse: sim, eu conheço, eu já li. Aí ele falou: que interessante. E o autor? O autor eu não conheço. Aí o rapaz, então, que entrou na loja, disse: eu percebi que você realmente não conhece o autor, porque se você conhecesse o autor, você teria me recebido bem, com a distinção, quando eu entrei na sua loja aqui, porque ele era o autor daquele livro. E então, é apenas uma ilustração, não é algo de fato, é apenas para dizer o seguinte: nós podemos ter o conhecimento da Bíblia, mas se nós não tivermos o conhecimento do autor da Bíblia, de Deus, então nós não teremos propriedade para anunciar aquilo que está sendo dito. Então, nós precisamos de uma vida de oração, nós precisamos nos dedicar intensamente a uma piedade, a uma santidade, e essa santidade ela precisa existir todos os dias. Nós precisamos estar em contato com Deus todos os dias, em oração, em conhecimento da verdade, crescendo espiritualmente. Porque se nós não vivermos uma vida piedosa, nós não conseguiremos pregar adequadamente. E aí, Lutero disse que viver uma vida santa, viver uma vida piedosa, é como o homem que precisa fazer barba todos os dias, porque as tentações e o pecado procuram crescer em nós todos os dias. E nós precisamos, então, tomar esse cuidado para que nós não sejamos arrastados pelo pecado. E nós precisamos nos santificar, lutar contra o pecado todos os dias. Usando uma outra metáfora, uma outra ilustração bem parecida com a de Lutero, é como se nós tivéssemos que arrancar uma erva daninha, uma erva venenosa do nosso terreno, do nosso quintal, porque as nossas crianças, as nossas filhas, os nossos filhos brincam ali. E aí você precisa tomar muito cuidado para que elas não peguem o que é venenoso e comam.
E o que é que você pode fazer, então? Todos os dias ficar bem atento para que aquela erva daninha não cresça, não nasça ali. Então, para que você tome cuidado com a sua vida espiritual, você precisa de muita piedade e você precisa, então, dia após dia, entender que há um perigo, que há um problema na vida e no coração do homem, que se nós não cultivarmos uma vida piedosa, nós vamos pecar, porque nós temos a inclinação, a natureza corrupta, corrompida pela queda. Então, o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes nós fazemos. Por quê? Por causa dessa inclinação. Quando a Bíblia fala sobre carne, ali a expressão grega sarx quer dizer exatamente essa inclinação natural que o homem tem para o pecado. Gordon Fee, no seu livro Entendes o que Lês, ele usa essa definição para carne e sarx, que é a mesma palavra, só que em grego, né, sarx é grego, é uma palavra grega que quer dizer carne, então precisa-se ter cuidado com a carne, por isso que nós não devemos alimentar a carne, mas alimentar o espírito, viver uma vida em contínua comunhão com Deus, ok? Então, a pregação não é algo simples, se quisermos ser pregadores fiéis, nós devemos nos dedicar com afinco ao estudo sério e sistemático. Então, a fidelidade e a relevância no que falamos, a relevância vem da palavra e não de nós mesmos, né? Para o avião da pregação, é necessário ter essas duas realidades para decolar. Nós podemos colocar aí a relevância no sentido de piedade, ou que o Joel Bick, um pastor norte-americano, diz sobre experiencial, de experiência, de viver uma vida com Deus. E a relevância, então, está na palavra, está na experiência, está em viver de acordo com o Evangelho. Então, fidelidade ao texto da pregação é falar o que Deus tem para falar. Interpretar corretamente o texto bíblico é tarefa do pregador. E então nós precisamos nos dedicar à palavra do Senhor. E nós precisamos, então, viver de acordo com o Evangelho. João Calvino disse: não se requer de um pastor apenas cultura, mas também inabalável fidelidade pela sã doutrina, ao ponto de jamais apartar-se dela. Para melhorar a nossa pregação, é necessário saber escolher o material a ser usado, e isso exige critério e treino. Ouvir bons pregadores, ler sermões, escrever sermões e praticar. Ok? E então, ainda que nós venhamos usar várias técnicas para a comunicação, como nós já falamos de algumas delas, nós precisamos, então, entender essa realidade de que é o Espírito Santo quem convence, é o agente eficiente da pregação, e que nós precisamos, então, viver aí com muita piedade diante do Senhor, né? E a ação do Espírito não anula a cultura e o entendimento e o esforço que nós precisamos depender para a pregação da mensagem. Muito pelo contrário, uma caminha junta com a outra. O quê? A cultura, o conhecimento caminha junto, aí o conhecimento caminha junto com a ação do Espírito. E então, nós precisamos viver de acordo com essas duas realidades. Vamos fazer um exercíciozinho para que a gente possa deixar a nossa aula mais dinâmica, para que não seja somente aulas expositivas. Então, nós vamos fazer o seguinte: escolha um texto bíblico e faça uma ilustração com algo que você viu em sua vida. O que é que você vai fazer? Nós vamos dedicar pouco tempo para esse exercício, porque é algo muito simples. É o exercício da mente homilética, como nós temos falado, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pensar em alguma coisa do cotidiano, em alguma coisa relevante, em alguma situação do dia a dia. Jesus, ele tinha isso, ele falava sobre plantações, ele falava sobre o pastor, a ovelha perdida. Ele, então, pegava situações do dia a dia, do cotidiano, e falava sobre aquilo. Então, para
para que você não fale somente um exemplo, é necessário que você conecte esse exemplo a um texto bíblico, ok? Então, a questão aqui, o exercício aqui, é você conectar um sermão que você fosse pregar em um texto específico, e você, então, vai contar uma ilustração a partir de algo que você vivenciou, a partir do algo do dia a dia, e aí você tem que ser criativo, né? Para que você possa chamar a atenção dos seus ouvintes. E aí nós vamos, então, dispor de 7 minutos para que você faça isso, tá bom? São 19h57, quando for 20 horas e 5 minutos, agora 19h58, quando for 20 horas e 5 minutos, eu começo a arguir vocês, tá bom? Vá lá, coloca a mente para funcionar, a mente homilética. Pastor, eu vou deixar o vídeo rodando, tá? Para a gente fazer só duas divisões, ok? Ok, combinado, Max. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para trabalhar aí em 7 minutos. Professor, Pois não. eu acabei de entrar e só estava terminando de falar do exercício. Podia me só uma pinceladinha rápida, Ok. por favor? Ok, é o exercício da mente homilética, Juliano. Inclusive está na nossa apostila. Deixa eu ver a página exata aqui, né? Página 13, no finalzinho da página 13. Escolha um texto bíblico e faça uma ilustração com algo que você viu em sua vida. É o exercício da mente homilética. Então, você vai pegar um texto bíblico, conectar alguma coisa que você viu, alguma coisa relacionada à sua vida, ao texto, né? Uma ilustração. Tá ok. E a ilustração tem que conectar com o texto. Ok, eu vou fazer agora. Tá ótimo.
Alguém já terminou? Ninguém? Precisam mais de alguns minutinhos aí? Acho que terminei aqui. Ok. Só para recapitulando, pegar algo do dia a dia e expor como em uma pregação, certo? Isso. Fazendo Aí referência... você pega um texto, esse texto você vai ler o versículo e você vai pegar alguma coisa do dia a dia conectando aquele versículo. Ah, entendi. Exatamente isso. Eu peguei mais de um texto, na verdade, e eu vou relatar aqui uma situação minha que eu vivi não há muito tempo. O que aconteceu comigo, né? Primeiro eu vou falar aqui um texto de Neemias,
texto ele é o seguinte. Neemias, capítulo 3, versículo 2. Ele fala o seguinte: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Esse é o primeiro texto que eu vou usar referente ao que eu vou contar aqui. Qual foi a situação que eu vivi? A placa da minha moto, ela caiu. Isso já tem o quê? Uns 5 meses. E eu tinha que colocar ela em dia. Eu não vi quando ela caiu. E eu fui no Detran para tirar uma placa nova. E estava tudo atrasado, desde 2018. Aí o que aconteceu? Eu não consegui pôr naquele momento. Eu ainda fiquei uns 4 meses andando sem placa em Palmas. E, cara, aconteceu muita coisa. Eu passei por blitz, eu passei por polícia, eu passei por Rotan. Nenhum deles me parou. Tipo, eles passaram, olharam e deixaram eu ir. E nisso, eu me lembrei de um versículo, de um salmo, né? Que ele diz assim, Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Deus não deixou que nada acontecesse. Mas aí veio um momento que eu tive recursos para pôr a moto em dia. E aí eu coloquei ela em dia, paguei todas as taxas, e agora eu estou com a placa. Então, 2 coisas eu vi nessa situação. Uma, Deus usou a situação da minha placa para que eu colocasse a moto em dia, para que eu parasse de andar errado. Agora está tudo certo. Nesse meio tempo que eu estava andando por aí sem placa, ele não permitiu que nada acontecesse, ele me guardou. E então eu vi que ele pegou de certa forma, uma maldição, que foi a perda da placa, para no final convertê-la em bênção. E nesse meio tempo, ele me guardou, não permitindo que nada acontecesse, nem eu fosse parado pela polícia. Vocês sabem, andar sem placa por aqui é algo... Você pode até ser confundido com um bandido, algo assim. Bom, é isso. Eu não sei se eu fiz exatamente da forma que você pediu, mas eu entendi que era para fazer algo, uma analogia mais ou menos nessa questão. Ok, obrigado, Tiago. Mais alguém que terminou aí? Sim, pastor, eu terminei. Ok, quem é que vai aí primeiro? O Marcelo? Vai lá, Marcelo. Então vamos lá. Eu também vou colocar aqui 2 versículos. Um se encontra em Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Bom, então, colocando isso em prática sobre vencer, né, ter ânimo, saber que Deus está conosco. Há um tempo atrás, não sei, 2016 por aí, minha esposa perdeu o bebê, ela engravidou, e foi 3 meses de muita tribulação, né? Ela emagreceu aí 20 quilos nesses 3 meses, foi muito atribulado. E no fim, quando a gente ia ver a ultrassom, passar do sexo do bebê, descobrimos que o bebê havia falecido, provavelmente no mesmo dia. Um dia antes, ela tinha sofrido uma queda, e daí levamos para o hospital, estava tudo bem, e aí no outro dia que foi fazer a ultrassom, o neném já estava sem vida. Então, foi uma tribulação muito grande, principalmente para minha esposa,
ela sofreu um baque muito grande, era o primeiro filho, era o sonho, né, de todos nós, principalmente dela, e só que eu olhei diferente. Eu, na hora lá, eu pensei assim, Senhor, se isso aconteceu, teve um propósito, e nos dê força para continuar. Então veio muitas coisas, minha esposa ficou sem andar, teve problema na fala, tudo isso devido à gravidez, depois que ela fez a curetagem. E então, assim, nós sofremos bastante, só que Deus foi colocando pessoas na nossa vida, como ganhamos fisioterapia, que eu teve que fazer fisioterapia, ganhamos a fisioterapia, psicólogo, teve que passar psicólogo, uma médica, uma psicóloga lá do regional mesmo, do hospital, ajudou a gente, se dispôs a ajudar. Então, assim, olhando para o texto, né, a gente passou por aflição, só que a gente teve bom ânimo e a gente venceu, e hoje serve de testemunho para outras pessoas, e hoje nós já temos outra filha, né, e essa nasceu saudável 100%, e foi tão rápido que ela nem precisou ir partir para a sala de parto. Lá mesmo na sala de espera ela ganhou a criança, e foi uma bênção. Então, é isso aí. E tenham Ok, ânimo. muito bom. Tem o Célio aí, depois a Elsa. Então, pastor, quando o senhor falou aí, eu me lembrei de um texto no livro de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, 27, 28, 29. São 4 versículos. A parábola da semente. E disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e levantasse. De noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, os grãos cheios na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, eu me lembrei disso porque ao visitar uma comunidade rural, que é o que eu gosto muito de fazer, né? Não só de ir nas aldeias, né, lá no meu povo, mas ir numa comunidade rural, e tinha um culto, e aí pediram para que eu falasse. E o pessoal estava torrando farinha, e aí eu me lembrei da passagem, né, dessa passagem, porque ela fala da colheita, né, do plantio, da semente, daquilo que você planta, e o pessoal torrando farinha, e eu lembrei dessa história porque quando eu falei a eles que, pegando aquela, né, o exemplo da torrificação da farinha ali, do processo que é do plantio, da escolha da maniva, que eles têm que escolher a maniva certa, a lua certa para plantar, né, preparar a terra, e depois plantar aquela maniva e esperar, cuidar dela por um período de 1 ano, né, 8 meses a 1 ano, para poder colher, depois coloca de molho, descasca, coloca de molho, e depois vai triturar aquela mandioca para depois fazer farinha. E o que isso tem a ver com o evangelho? O evangelho de Deus é assim, né? A gente tem que passar por todo um processo que nos transforma. E aí, quando no final você sai um produto refinado, um produto que aí depende muito da torrificação ali, de quem tá fazendo aquele processo, porque ali, na reta final, quando se está escaldando a massa, que vai definir se a massa se vai ser uma farinha mais grossa, mais fina, né? Se é uma farinha mais crocante ou menos crocante, se ela é mais torrada ou menos torrada. E aí, isso que nos anima, né? O evangelho de Jesus Cristo é isso, né? A gente passar por um processo de transformação. Isso aconteceu comigo, né? Que eu passei por um processo de transformação. Foi dia a dia, foi plantado uma semente, e essa semente foi, né, ao tempo, né, mesmo as ervas daninhas crescendo, com o tempo essa semente, ela germinou, e ela cresceu, e deu frutos, e alguém veio e colheu, né, e isso tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. Foi isso que eu entendi, mais ou menos, não sei se é por aí. Ok, obrigado, Célio. Vai lá, Elsa.
O áudio não está saindo. Professor, eu quero falar se tiver tempo. Ok. Enquanto a Elsie tenta resolver a questão do áudio dela aí, não está dando para ouvir não, Elsie. O meu também está pronto. Enquanto ela tenta resolver aí, pode falar, Elizabeth. Eu quero pegar um texto rapidinho, que é de Malaquias, né, do 2 até do versículo 13 ao 16, mas quero ficar no 14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. É o versículo todo, mas eu vou me atentar a esse e vou ligar aqui minha câmera rapidinho. Bom, professor, eu e meu esposo, hoje vai fazer 10 anos que nós nos casamos agora. Mas durante esses 10 anos, 9,5 deles foi de luta para não divorciar. Não sei nem se o senhor lembra, uns anos atrás, eu ainda pedi uma orientação. E aí o senhor me mandou um áudio dizendo sobre não divorciar. E o único problema que tinha é que eu achava que eu não amava mais o meu esposo. E o senhor me mandou um áudio falando sobre isso, que eu não podia desistir, porque o Senhor, era só permanecer fiel que o Senhor ia mudar a situação. E eu acho que esse deve ter uns 4, 5 anos esse áudio, foi no meio dessa história. Nesse período, meu marido fez seminário, eu deixei o seminário, está terminando agora, o TCC. Nesse período, nós buscamos de muitas formas manter esse compromisso que nós fizemos diante de Deus de forma livre, né? E foi muito difícil, porque eu queria a qualquer preço que ele pedisse o divórcio, porque eu não tinha coragem, eu sabia que era errado. E ele também, um homem de Deus, permaneceu, e o texto que mais me fez insistir foi saber que eu achava que meu casamento não foi de Deus, não foi, mas Deus testemunhou. E depois de casado, o Senhor Jesus falou, né, sobre o divórcio também, lá em Mateus, e eu tinha assim, como que eu sou uma missionária, como que eu vou pregar para as pessoas, falar sobre se eu vou ser uma divorciada. Então, assim, eu lembro que seu áudio foi rápido, né, foi bem direto, o senhor mandou até assistir uma pregação, desse período também, vários pastores nos acompanharam, como o pastor Zaqueu, da Getsemane, a pastora Rosivânia, nossos pastores. Fomos para o Casamentos Curados, lá do Josué Gonçalves, lá em... eu esqueci o nome agora da cidade. E lá em São Paulo. Participamos de vários, buscamos tudo, e não mudava a situação. E não mudou até que eu entendi que eu só tinha que fazer aquilo que o senhor tinha falado naquele áudio há uns anos atrás. Era só obedecer. Era só decidir falar, Senhor, é errado o divórcio, eu não tenho motivo, nem meu esposo nunca me traiu, eu nunca traí meu esposo, nem vamos para a glória do Senhor, e eu não tenho motivo, o que eu tenho que fazer é permanecer, que o amor vai brotar. E foram 9,5 anos de sofrimento, a tempo da gente ficar até 6 meses na mesma casa, eu dormia no quarto dos meus filhos, e ele suportou tudo isso, porque ele dizia que tinha feito um compromisso primeiro com Deus e depois comigo. Foi diante de Deus o nosso casamento, e ele não ia, porque o Senhor foi testemunha entre eu e ele. E ele mais insistiu, mais pagou o preço, mais suportou do que eu, porque tinha dia que eu desejava que ele me traísse, só para ele querer pedir o divórcio ou eu. E eu fui no processo de cura, entreguei para o Senhor e falei que era falta de fé, era falta de firmeza, de fidelidade da minha parte, não permanecer casada com o esposo que o Senhor me deu, que é uma bênção, porque eu era viúva, ele também, e já tinha 3 filhos do meu casamento anterior, e ele cuidou dos meus filhos como se fosse dele. Ele cuida até hoje. Uma casou 16 de janeiro, e casou da maneira que agrada o Senhor, o único namorado, o único noivo, e ela tinha esse desejo que visse meu casamento restaurado, ela só contou isso depois, antes que ela se casasse. E o Senhor restaurou nossa vida, curou antes que ela se casasse. Nós fizemos um culto de testemunho em novembro e ela casou em janeiro. Que ela era uma referência, ela queria sair casada com o casamento da mãe dela como referência, já que ela não tinha pai. E o Senhor fez esse milagre na minha vida e do meu esposo.
Hoje eu posso dizer que amo meu esposo. E não amo de paixão, eu amo do amor que o Senhor colocou no meu coração. Somos uma família restaurada. Estamos no processo. E esses dias ele veio e falou assim, eu estou sentindo que você está afastando de mim. Eu falei, pois é só sentimento, porque eu recuso a perder tudo que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor fez na minha vida e na sua. Hoje nós não retrocedemos. Hoje só nós crescemos. Hoje eu não te amo de paixão, eu te amo pelo amor que o Senhor colocou. E é um momento até também, eu já agradeci todas as pessoas que me ajudaram, que pagaram o preço nesses 9 anos e meio. E essa palavra, ela é firme no meu coração. Hoje o pastor já até chamou a gente para ajudar com casais na igreja. E eu quero agradecer você, professor Danilo, também. Por 4 ou 5 anos, o Senhor me mandaram um áudio que até hoje está no meu coração. Essa vitória também é do Senhor. Por isso que nós temos, eu e minha esposa, a gente gosta muito do Senhor, da Kelly. E de todos os professores que, de uma certa forma, alguns professores do seminário sabiam da nossa luta, outros não. E a Joelma também. Então, assim, o seminário é muito importante na minha vida. Eu deixei para fazer um curso de mestrado, que é o meu sonho. E eu deixei o mestrado. E hoje eu estou, graças a Deus, depois que restaurou meu casamento, Deus tem restaurado tudo. Eu pagava o mestrado, hoje eu faço pela UFT, e não vou deixar meu seminário, vou concluir meu seminário, e porque meu esposo tem me ajudado, porque hoje nós somos uma família do Senhor. E eu quero, é isso. Então, por quê? Porque eu entendi que, mesmo que eu achava que eu casei que não fosse da vontade, mas o Senhor testemunhou, e Ele odeia o divórcio. Então, é isso. Muito obrigada. Ok. Deus continue abençoando a sua vida, Elizabeth. Amém. Que o Senhor seja glorificado no seu relacionamento. Amém. Gostaria só de comentar uma coisa, que é a intenção da mente homilética com aplicação, chamar a atenção. Então, a gente pode trazer uma ilustração. Imagine, a gente perde a mente dos nossos ouvintes muito rapidamente. A gente está falando e, às vezes, isso acontece com vocês, quando vocês estão ouvindo. Ou será que não? Vocês estão ouvindo assim, de repente, sua mente dá aquela devagada, você pensa bem assim, opa, estou precisando voltar aqui. Eu não sei onde é que eu fui parar. Fui parar lá no Fantástico, né? No Fantástico Mundo de Bob. E aí a gente pensa em alguma coisa que não tem nada a ver. Aí, de repente, o pregador começa a chamar a atenção com uma ilustração, a nossa mente volta. A gente é cativado. Então, eu acredito que, por exemplo, agora, na fala da Elizabeth, muitos pararam para ouvir. Se for só por curiosidade, já chamou a atenção. Opa, quero saber o fim dessa história, o que foi que deu? Então, esse é o recurso que nós devemos usar na pregação, a ilustração, e é por isso que alguém colocou aí, eu não lembro quem foi, mas vi que colocou aí, né? Eu já tenho alguma coisa para falar, eu só não inseri, aqui, foi a Kátia, eu tenho uma história, mas não sei inserir o texto, né? Ok, aqui nós estamos falando mais como exercício mesmo, a intenção não é uma pregação propriamente dita, mas a gente tem que perceber que a ilustração ela tem que se encaixar com o texto, porque a gente não pode, por pretexto, falar alguma coisa só por falar. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Ok, mas o que é que isso tem a ver com o sermão? O que é que isso tem a ver com o texto? É por isso que o texto norteia a nossa pregação, inclusive as nossas ilustrações. Mas eu sei que aqui é apenas um exercício, né? A gente não está pregando. É um exercício apenas para poder conectar o texto com uma ilustração. Mas, vai lá, Kátia. Pensa no texto aí que sai, tá bom? A Elce mandou para o Madison, a Nilza levantou a mão e a Elizabeth Teixeira parece que também, né? Então, vamos lá. O pastor Juliano estava inscrito primeiro. Ok, então vai lá. Homem de Deus, pode falar. Sou eu, no caso? Amém. Faz um pouquinho, porque aqui nós estamos com duas aqui, desculpa. O texto que eu quero referir é Jeremias 1, 4 e 5. E ele fala da questão da escolha. E eu não entendia isso. E
depois que Deus me resgatou no submundo do fundo do poço, me tirou do alcoolismo, da prostituição, da mentira, me tirou da sarjeta e estendeu a mão para mim e me chamou de filho, aí eu entendi. Aí eu entendi verdadeiramente o que significa Jeremias 1, 4 e 5 na minha vida. Porque ele me resgatou, porque ele tinha um projeto na minha vida desde o ventre da minha mãe, antes do ventre da minha mãe. E ali ele me protegeu, ele me guardou, ele estava comigo em todos os lugares ruins que eu caminhei naquele período. E quando ele me resgatou, eu não entendia o que era nações. Porque sempre a gente fala em nações, pastor, e vê a questão de fora do Brasil, né? E um dia eu estava na igreja e um homem de Deus virou para mim e falou assim: te prepare porque tu vai às nações. Logo em seguida eu preparei, vim aqui para Palmas, fui na Polícia Federal junto com a minha esposa, com a minha filha, tiramos o passaporte, que eu pensei que eu ia para Inglaterra, para Estados Unidos, para qualquer outro lugar. E Deus sempre falava: eu vou te levar às nações. E Ele tem cumprido isso, e eu tenho vivido isso hoje na minha vida. Eu tenho ido na nação Canela, que é o povo Canela, com a sua língua diferente. Eu tenho ido na nação Javaé, que é um povo maravilhoso, que fica ali na Ilha do Bananal, que também tem a sua língua diferente, seu costume diferente, cultura totalmente diferente. O povo Craô, no qual me recebeu como filho, né, e como membro, que também tem uma cultura totalmente diferente. E hoje eu sei que esse texto é na minha vida, porque hoje eu estou pisando nas nações que Deus tem me levado e ministrando a palavra do Senhor e colocando e declarando naqueles lugares que só o Senhor é Deus e que somente Ele pode salvar, libertar a cada um. E essa é a minha história, resumido, porque nós somos 43, né? Tem muita gente para falar. Eu quero dizer para você que quando eu vejo a minha vida, eu vejo esses dois versículos hoje. Porque Deus não me chamou para me ficar perdido por aí, mas sim para ser um ministro do Senhor, um profeta das nações. E é isso que eu vivo hoje, que busco. Em nome de Jesus. Ok, obrigado, Juliano. A Kátia colocou aí no chat, e para mim também aconteceu isso. Acabou que na sua fala tinha uma modulação do áudio, às vezes ficava baixo, às vezes ficava um pouquinho mais alto, mas deu para entender aí toda a sua fala. Vamos lá, Madison, solta o áudio aí da Elce. De acordo com o que foi solicitado aí, vamos ver se eu entendi. Queria compartilhar 2 versículos, na verdade 3, que está lá em Salmo 119, no versículo 49, que fala assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Então, em 2007, o Senhor me fez uma promessa. E esse tempo foi passando, entra ano e sai ano e nada acontecia, né? E o tempo da espera, às vezes, ele gera uma angústia, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos vivifica dia a dia. E se Deus falou, prometeu, Ele vai cumprir. E Deus cumpre no tempo dele e não no nosso, né? E eu continuei em oração. E lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, está escrito: e tudo quando pedirdes em oração, crendo o recebereis. Então, este ano, o Senhor está materializando esta promessa que Ele me fez, né? Então, o segredo é pedir com fé, crendo que nós vamos receber, porque tem coisas que é Deus que faz, e tem coisas que Deus faz por nós, conosco, né? Deus e a gente. Então, Deus também espera uma atitude nossa. Eu tinha um sonho, tenho um sonho de pisar na Terra Santa, de ir a Jerusalém, e Deus abriu uma porta agora, e eu já estou com data marcada para realizar esse sonho, que é uma promessa de Deus
desde 2007. Não sei se era nesse sentido, mas é o que eu entendi e gostaria de compartilhar aí no grupo. Ok, obrigado, Elsa. Nilza? E depois a Elizabeth Teixeira. Oi, pastor, boa noite. Vou tentar falar rapidamente sobre Colossenses 4:6, que diz: que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e saber responder a cada um devidamente. Bom, aqui o texto está falando um pouco sobre sabedoria, sobre equilíbrio, e cita a questão do tempero, né, do sal. E aí eu me lembrei de uma receita que eu comecei a fazer ontem à noite, de um pudim de tapioca. É granulada, então são grânulos bem duros de tapioca, grandinhos. Mas essa receita normalmente eu faço a olho. Então eu vou colocando os ingredientes e o tempo que a tapioca fica descansando para poder dar a textura correta faz toda a diferença no resultado da receita. Então eu associei, né, para ilustrar, que assim como as nossas palavras, que precisam ser temperadas, que precisam de um equilíbrio, né, para que elas possam ser agradáveis quando elas chegam ao seu destino, né, essas receitas que a gente muitas vezes faz a olho, necessitam desse equilíbrio, desse cuidado, né, dessa atenção, e assim nós devemos fazer no nosso dia a dia, ao lidar com pessoas, ao comunicar, saber colocar o tempero correto, né, saber equilibrar ingredientes, quantidades, todo esse tato, esse cuidado faz muita diferença no resultado da nossa comunicação, né? Especialmente quando nós estamos comunicando algo tão importante, a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter esse cuidado e saber equilibrar as nossas palavras. Ok, muito obrigado. Elizabeth Teixeira? Hoje, a nossa palavra é Lucas, capítulo 15, versos 8, 9 e 10, a dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou comparar com o que aconteceu hoje comigo. Eu tenho uma amiga de muitos anos, nós tivemos assim, uma amizade muito boa, uma convivência muito boa, nós trabalhamos juntos de 2007 até 2013, por aí. E aí houve um problema na vida dela com o filho dela, e ela foi para São Paulo, passou muito tempo lá, ele fazendo tratamento com câncer, e a gente ficou em contato, mas depois aconteceu que o meu telefone foi roubado, eu mudei de número e nós nos perdemos, né, perdemos o contato. E sempre eu falo nas minhas orações, eu coloco ela e tudo, e converso com meu marido sobre ela, que assim, nós nos perdemos, né, não tive mais contato com ela, não sabia mais como encontrá-la. E por causa da pandemia do ano passado, né, e já este ano, que a gente não pode sair e procurar, que eu sei onde ela, né, poderia estar no trabalho, mas eu me acomodei e não fui procurar. E hoje ela me ligou, né, foi assim, um reencontro, então foi maravilhoso, fiquei muito feliz, fui contar para o meu esposo, que ela entrou em contato comigo e tal, então foi assim, uma alegria muito grande, como se fosse uma dracma que estava perdida e eu consegui encontrar. Eu já até tentei, né, procurá-la e não havia encontrado uma forma de falar com ela. E como ela hoje encontrou comigo, eu senti muito feliz, foi uma alegria muito grande. E eu quero comparar esse episódio de hoje com essa passagem, né, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, quando fala que como a alegria de Deus, né, quando um pecador se arrepende e volta para ele, né, eu quis fazer essa comparação muito rápida, né, mas assim,
da mesma forma que quando perdemos alguma coisa, né, a gente vai procurar até encontrar, dar um jeito de encontrar, assim também Deus, ele age de formas com pessoas para fazer essa pessoa voltar para ele. Então, ele usa pessoas, ele usa um pregador, ele usa uma pessoa para falar com aquela pessoa, para voltar para ele. Então, eu faço essa comparação, que é muito grande a alegria de Deus, é muito grande no céu a festa, né? Quando um pecador que está afastado dele e que, de repente, né, ele volta para Deus, ele volta para a casa do Pai, volta para a palavra, volta para a presença de Deus. Então, eu quis fazer essa comparação, que eu achei muito interessante. A alegria que eu senti de receber de volta a minha amiga, Deus também fica alegre e faz festa no céu, com os anjos, pela volta de um pecador que se arrependeu e voltou para casa. Ok, obrigado, Elizabeth. Kátia? Oi, pastor. Olá, colegas. Então, consegui encontrar aqui. Eu tinha um outro exemplo, mas aí eu direcionei para um outro versículo. É assim, o versículo qual eu me baseei é Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, a minha história é assim, no início do ano passado, assim, eu fui transferida, eu sou servidora pública, eu fui transferida para uma outra seção, né, um outro serviço, do qual eu me senti extremamente injustiçada, muito, muito chateada mesmo, mas eu não teria mecanismos para reverter e nem para questionar, baseado em várias coisas da minha instituição. Então, fui muito contrariada, né? E foi um tempo de muito, como é que se diz? Muito questionamento com Deus sobre, meio que assim, por que que eu, que sou cristã, está acontecendo isso comigo, né? E por que que a injustiça está acontecendo comigo, né? Mas aí, como eu falei, né, todas as coisas cooperam, né, como a Bíblia fala, para o bem daqueles que amam a Deus. E é todas as coisas, não é alguma coisa, algumas coisas, são todas as coisas. E aí, quando veio realmente o pico da pandemia, né, assim, eu fui muito solicitada no meu emprego, né? Estou fazendo a diferença muito grande na minha empresa. E, assim, questão de reconhecimento, que antes eu não tinha, hoje eu tenho, né? Meus chefes têm um bom relacionamento comigo e consideram eu como parte essencial da empresa nesse momento. E foi, assim, uma questão de um dia para mudar tudo. Em um dia eu estava, assim, à beira do desespero, por que aquela situação estava acontecendo comigo, muito desesperada mesmo, assim, sabe, de se jogar no chão e dizer, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E aí fui trabalhar, né, normal, igual eu ia todos os dias, e do nada, assim, vieram me chamar e eu fui pega de surpresa com um momento de reconhecimento da empresa por mim, assim, que fui pega de surpresa. E como eu falei no início, né, do curso, eu considero que a minha profissão é uma forma de ministério. Não acho que seja o único ministério que eu tenho, mas é que a minha profissão é uma forma de eu conduzir as pessoas a Deus, de eu exercer, mostrar Deus para elas, né? Então, assim, de um momento para outro, reverteu tudo que eu achava que era injusto, Deus converteu em bênção. Então, essa é a minha mensagem, que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigada. Ok, muito obrigado, Kátia.
A Eliana, parece que a Eliane também pediu a palavra, né? Foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Fica à vontade, Eliana. Nas paz, que bom estar participando, né? Eu quero falar sobre os contextos do Evangelho, do livro de Mateus, tanto no capítulo 3 como no capítulo 7, são comparados ao homem, né? E como a árvore. E acho interessante que os frutos são como nossas ações, são boas ou más. E também que deixa de ser um alerta para os nossos atos, né? Porque temos também, além de podemos ser julgados e condenados também através se nós damos ou não damos fruto. E como eu amo plantar, então, assim, é uma forma que o Espírito Santo de Deus fala muito comigo. E tinha um pé de maracujá, que há muito tempo eu cuidava dele com muito carinho na minha cerca, e ele ficava lindo. Então, eu colocava ali adubos, de todas as formas, tentava fazer um tratamento diferenciado, e nada dele dar frutos. Às vezes, dava um fruto ou outro. Então, por ele dar frutos, eu sabia e tinha certeza que ele era o maracujá doce, o qual eu havia plantado. Ele não produzia fruto. E um dia eu estava cuidando do jardim e eu lembrei da palavra de Deus, onde que diz que a árvore que não der fruto deverá ser cortada e lançada fora. E naquele momento eu fiz como um ato profético mesmo. Eu disse para a árvore, olha, você não está dando frutos, pois Deus fará da mesma forma comigo, e eu tenho procurado dar frutos. Mas como você não tem se esforçado, pé de maracujá, eu vou lhe cortar. E ali eu cortei aquele pé de maracujá, porque ele não estava dando frutos. E depois disso eu comecei a observar como realmente, a partir do momento que, na palavra de Deus, no livro dos Evangelhos, ele fala muito sobre a árvore, né, que é comparada com o homem, como nós somos mesmo parecido com o homem. Porque se você compra ali várias fruteiras, como eu comprei de um caminhão de frutas, e me disseram que todas eram frutíferas, porém tinha duas qualidades que nunca deram frutos. E então todos os outros frutificaram, e aí as pessoas chegam e perguntam, que fruta é essa? Eu disse, eu comprei como fruteira, mas ela nunca deu frutas. E quando eu precisei de galhos para um casamento, o que eu fiz? Eu fui lá e depenei todas as duas árvores, as folhas eram até bonitas. Ela só servia para serem pisadas pelas pessoas. Eu cortei, depenei aquela árvore. E, ao mesmo tempo, quando eu dei aquela ordem que poderia estar cortando aquela árvore, me trouxe a mim como uma reflexão que nós devemos ter essa responsabilidade de sempre estarmos produzindo. E, além de produzir, não só produzir, mas também produzir bons frutos. Porque nós seremos conhecidos pelos frutos que nós daremos. Amém. Ok, muito obrigado, Eliana. Nós vamos fazer o seguinte, os que pediram, nós vamos dar oportunidade para esses que solicitaram, e a partir de agora, somente esses que solicitaram vão falar, tá bom? Porque senão a gente não caminha na aula. A intenção é exatamente fazer com que vocês possam participar, enriquecer a aula. Como é uma aula muito prática, então vocês precisam exercitar. O ideal era que todos pregassem, mas nós não vamos poder fazer isso, né? E aí, então, a gente vai trabalhando com essa dinâmica para que a aula fique mais dinâmica, né? Então, é necessário a gente ter esses momentos. A Jardete pediu. Deixem as mãozinhas levantadas aí, aqueles que pediram. Eu lembro que a Jardete pediu, mas quem pediu? Não, eu não pedi não, professor. Pediu não, né, Jardete? Não foi ok. Eu, não. Alguém mais? Eu pedi. Ok. Neuciane. Vai lá, Neuciane, fica à vontade. Falando assim, uma palavra bem atual, quero até agradecer a Jardete, que eu não conhecia pessoalmente, eu sempre, já tem uns 3 anos que eu participo do grupo dela, Rota, né? E a gente está lendo números na nossa programação de leitura diária da Bíblia. E a gente
está em Números, e eu li esses dias atrás, Números 21, e foi assim, parece a palavra cada dia ela é nova para a gente. E sempre que a gente lê, às vezes a mesma que a gente leu diversas vezes, ela sempre tem um discernimento diferente, não é? E em Números 21 fala acerca da peste lá de serpentes, não é? Os israelitas murmurando muito, é o 21, 5 ao 9. Então, os israelitas murmurando muito, porque nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, não há pão, não há água, e então aí o Senhor foi e enviou serpentes, pedindo essa serpente do meio deles. Foi quando Deus mandou, né, Moisés construir, fazer uma serpente, né, e colocar no alto de um poste. E quem fosse mordido ao olhar para ela, viveria, não morreria. Então, é bem atual essa palavra, está lá em Números, mas me encaixou, assim, na minha realidade, com relação ao Covid também, que as pessoas ao nosso redor ficam apavoradas, porque as pessoas ao nosso redor estão morrendo. Dessa vez, pessoas muito próximas, não é? E também as nossas circunstâncias diárias de família. Eu tenho filhas casadas, mães de família, e achei interessante essa palavra, porque eu tenho usado ela nessa última semana com constância. E apesar de que para os irmãos deve ser, né, trivial o uso dela, mas para mim ela foi oportuna, porque aquela serpente de bronze erguida lá, ela foi um protótipo de Jesus. E vem aquela meditação. O israelita que fosse picado de serpente, que não olhasse para a serpente de bronze, aquele que focasse na mordida, na ferida, ele iria morrer. Então, é o que acontece conosco hoje. Se nós formos focar, né, no motivo para o pânico, né, que realmente as nuvens estão pesadas sobre nossa cidade, se a gente for olhar para os problemas que a gente tem, e a estratégia do inimigo, que a gente se desvie realmente da face de Jesus, se desvie da solução para o nosso problema, que a gente trema, né, e mude o alicerce, muitas vezes, da nossa vida, que tem que ser a rocha. E então é como hoje, se nós ficarmos olhando para essas dificuldades, olhando para os problemas, a gente vai morrer, a gente vai padecer. Porque se você não morre de Covid, você vai morrer de pânico, né? Que o pânico baixa a imunidade, o pânico traz doenças também, fragiliza, principalmente doenças da mente. E Jesus trouxe vida para nós. Então, é olhar para Ele, tirar o olho da dor, do sofrimento, dos riscos, e olhar para Jesus, que Ele quer nos dar vida, e vida em abundância. Então, a gente tem o sofrimento, mas nós temos também as graças em abundância, que o Senhor nos oferece. Mas a gente precisa mudar o foco, precisa ficar olhando para Jesus. Claro, e consequentemente alinhando e buscando realmente viver na verdade. Eu achei isso de extrema importância e uma ilustração bem contemporânea, né? É isso. Ok, Nilson, muito obrigado. Tem a Maria e parece que a Amanda, você também pediu a palavra, não foi, Amanda? Se sim, você confirma para mim, fazendo um favor. Ok. Então, eu acho que só essas duas pessoas, né? Essas duas irmãs, e aí a gente finda, ok? Eu não quero deixar alguém de fora. Se você pediu e eu não percebi, por favor, fale que a gente vai lhe incluir. Mas, se você não falou até agora, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade de sua participação, tá bom? Então, essas duas irmãs, e se tiver mais alguém, é só colocar aqui no chat, professor, eu também pedi antes. E aí a gente vai lhe franquear a palavra. Mas vamos lá. Fica à vontade, Maria. Boa noite. Bom, o texto que eu escolhi é Filipenses 4, versículos 6 e 7, que fala da ansiedade. Né? Não estejais inquietos por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É uma experiência que eu tive no início da minha carreira profissional. A ansiedade, ela está em nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas nós devemos saber lidar com a situação, principalmente nós que somos servos do Senhor. E a minha primeira experiência que eu observei foi no início da minha carreira profissional, onde todos os que eu era professora, eu sou aposentada. Todos os anos, os primeiros anos, chegava a época da modulação, né? Onde você vai trabalhar, em que função que você vai estar. Todo ano, todo final de ano, eu ficava numa ansiedade tão grande, com medo do que queriam me dar, né? O que queriam me oferecer, em que queriam me lotar. E, a partir daí, eu comecei, eu mesmo, o Senhor me tocou, eu já era evangélica, mas o Senhor me tocou sobre essa questão da ansiedade, né? Sobre esses versículos. E eu comecei a exercitar a minha fé, a minha confiança no Senhor. Aí eu comecei, quando chegar ao final do ano, eu comecei a louvar ao Senhor, a agradecer a Ele e falar: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o que eu tenho capacidade para fazer, em que função que eu desempenho melhor. E a partir daí, todos os anos, nunca mais tive problema, sabe? Eu sempre estou me lembrando disso, já até aposentei, mas nunca esqueci dessa experiência que eu tive, né? De você entregar a sua preocupação, né, ao Senhor, e Ele toma conta. Então, sempre, a partir daí, em tudo que me colocaram, eu me alegrei de coração e me adaptei em todas as funções que desempenhei. Então, é isso aí. Eu quis ser mais breve possível. Existem muitos exemplos, mas eu quis ser bem breve. Amém? Ok. Obrigado, Maria. Fique tranquila, Amanda. Pode participar, tá bom? Pronto. Vou falar aqui rapidinho. Os irmãos vão falando, a gente vai lembrando um monte de mensagem, de passagem e de testemunho. Mas eu vou aproveitar que a Carol está aí. A gente fez uma trilha, e depois eu vou ler o texto, né? Em 2013. E a gente foi certo de que tinha um lugar certo para ir. Disseram que tinha. Foi um grupo de jovens. Então, tá. Só que a gente chegou lá, a trilha estava completamente fechada. Então, o pessoal pegou o facão e vai abrir trilha, e vai subir, não sabia para onde ia. Mas a gente tinha um alvo, que era chegar numa cachoeira. Aí, quando falou isso, eu lembrei logo. E, enquanto a gente estava subindo isso, eu fui falando para o pessoal e fui lembrando, né? Que apesar do caminho ser difícil, vamos permanecer firme, vamos continuar que a gente vai chegar na recompensa. E aí, me veio o texto de Hebreus 10, que fala assim: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então, foi algo do dia a dia que aconteceu ali com a gente, e foi difícil, assim, a gente demorou 6 horas nessa subida e descida, sem saber para onde ia, e às vezes na caminhada com o Senhor também, a gente não sabe tudo que vai acontecer, as dificuldades, as tribulações, né? No mundo tereis tribulações, mas a gente precisa ter bom ânimo e estar com o nosso foco naquilo que virá, que é a recompensa eterna, né? Então, eu me lembrei desse testemunho aí. Complementando a Amanda, eu acho que é algo interessante também no final da caminhada, a gente precisava subir de corda e estava quase desistindo, mas a gente começou a ouvir o barulho da cachoeira. E aí isso foi nos motivando. Verdade. Aí muitas vezes acontece na nossa caminhada cristã também, né? Às vezes a gente tem que ouvir a voz de Deus para nos motivar, para chegar no alvo e para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente começou, né, na jornada rumo àquele lugar. E aí foi muito legal, quando a gente chegou, a gente viu,
e aí já nos alegramos, enfim, já aproveitamos aquele momento. Então, essa questão de ouvir também é muito importante, né? Que eu acho que foi uma coisa que me marcou também. Super valeu a pena, né, Carol? E a gente sabe que o eterno nem se compara. Aquilo que a gente passa aqui nem se compara com aquilo que virá. Nossa, valeu a pena demais. A gente voltou o caminho era difícil para voltar também, mas a gente voltou com alegria. Ok, muito bom. Falando de forma geral, muito boas as ilustrações, a mente homilética. Poderíamos até fazer uma votação aqui daquela que mais chamou a atenção, né? Mas eu não vou fazer isso, não, tá bom? Mas vocês pensem um pouco aí, alguns foram melhores do que outros, lógico, né? E aí a gente vai refletindo um pouco sobre isso. Hoje, a nossa aula é sobre ilustrações, sobre mente homilética, e isso é muito importante, ok? Vamos caminhar um pouco aqui, então, no conteúdo da nossa aula. Vamos falar sobre a postura daquele que prega, né? A postura do pregador é muito importante, né? Ele tem que estar com a fisionomia aonde ele possa atrair os olhares positivamente dos seus ouvintes, né? Imagine se ele chega lá com a cara fechada, cansado, isso causa uma impressão ruim. Então, nós precisamos, além de comunicar adequadamente, precisamos ter os sentimentos, a postura adequada, para que a gente possa transmitir elementos positivos na nossa comunicação, né? E não elementos que possam ser ruídos na comunicação, ou que se interponham numa comunicação adequada. Então, a postura é importante, né? Aquela pessoa que fica se apoiando lá no púlpito, né? Lá na tribuna, aí fica meio que com preguiça, né? Fica se encostando. Isso não é bom. Eu sei que tem alguns pastores que, de tanto encostar no púlpito, criaram bem na barriga aqui um calo pastoral, né? Bem saliente essa barriguinha aqui. Eu sei que é de tanto encostar no púlpito, né? Anedota pastoral. Mas brincadeiras à parte. Então, nós precisamos ter uma postura adequada sem ficar se apoiando no púlpito. Então, precisa ter uma postura que possa transmitir aí uma personalidade adequada e um bom senso, né? A pessoa que fica mexendo nas anotações em excesso, fica mexendo em demasia com óculos. Tem um pregador que ele ficava levantando óculos, deixava na cabeça, né? Porque para ler ele precisa, né? E para olhar para as pessoas de longe ele não precisava. Aí de vez em quando ele balançava a cabeça e o óculos caía. Aí eu ficava percebendo assim, será que esse óculos vai cair da cabeça dele? Então tira a atenção do ouvinte, né? Então a postura sem exageros é necessário na comunicação do pregador. Olhar para os ouvintes, é muito importante que ele olhe para os seus ouvintes, né? Ele não pode ficar olhando somente para uma pessoa ou para um lado específico, né? Senão ele perde um pouco a comunicação com o todo. Ele não pode ter aquele olhar vago, né, para cima. Então as pessoas estão olhando para ele e ele fica falando como se tivesse com o olhar perdido, né? Olhando para cima. Não, ele precisa olhar para as pessoas. É necessário que ele possa se comunicar com os seus ouvintes. Então, a comunicação com os ouvintes também é uma comunicação visual, né? Tem muitos pregadores que ficam lendo em demasia o texto, né, o sermão, e não olha para as pessoas. Isso não é bom, não é positivo. Lógico que existem alguns comunicadores
que conseguem se prender ao texto escrito e ainda assim fazer um contato visual com outras pessoas. Essa dinâmica, ela é possível, mas nada em demasia, né? Então, ele precisa ficar aí com o olho no público que está ouvindo o pregador. Não demonstrar nervosismo, né? Nós já falamos sobre isso. A pessoa não pode ficar pedindo desculpas. Olha, desculpa, pessoal, porque eu vou pregar hoje, eu não tive tempo de me preparar. Desculpa, eu estou muito nervoso. Ficar tremendo na frente dos outros, né? Nós já falamos isso na outra aula, né? O temor é natural e é necessário, mas nós precisamos encarar esse temor e ir para frente, né? Lembram da ilustração que eu usei lá, do general, das pernas que estavam tremendo? É isso aí. Diz para você mesmo, olha, é difícil, mas nós vamos lá, vamos encarar essa. Então, a gente precisa transmitir uma naturalidade na nossa comunicação, porque senão a gente fica torcendo para que a pessoa não pague nenhum mico, né? Evitar exageros nos gestos ou a falta deles, né? Então, tem muita gente que tem alguns gestos que ele vai se comunicando e, em demasia, ele vai se movimentando de um jeito, a pessoa fica olhando, olha, ele está balançando demais, eu acho que ele vai cair. Ou então, a pessoa fica balançando bastante a mão, parece que tem um tique, né? É um movimento muito repetitivo, a pessoa fica olhando para aqueles movimentos e essa gesticulação em demasia pode atrapalhar, porque a pessoa, ele chama a atenção mais por causa da movimentação do que as palavras, né? Então, a gente perde o foco das palavras e acaba prestando muita atenção naquele comunicador que tem uma peculiaridade na fala, nos gestos, e isso pode chamar a atenção e tirar a atenção, chama a atenção para o pregador e tira a atenção da mensagem, né? Ou até mesmo uma pessoa que fica inerte, né? Ela fica lá parada, parece até que está morta, né? Então, não é uma gesticulação em demasia, eu fico falando, pulando, vou para um lado, vou para o outro, o cinegrafista fica até perdido, né? Ele está indo para um lado, está indo para o outro, não estou conseguindo colocar o foco aqui, mas também ele não precisa prender as mãos, né? Colocar as mãos no bolso, tem gente que fica colocando a mão no bolso, e ali ele fica preso, fica bem paradinho, parece que nem está respirando, né? Será que ele está respirando? Eu estou vendo ele falar, mas não estou sentindo nenhuma emoção, ele parece que não está nem respirando. Então, um pregador que não se movimenta, não há interesse dos ouvintes em estar ali para ouvi-lo, né? E então, nós nos comunicamos com palavras e gestos. Então, ele não deve se comunicar tanto em gestos, mas ele também não precisa ficar sem se comunicar com gestos, né? Se você está defendendo uma coisa muito positiva, você tem que defender com ardor. E você não defende com ardor durante o tempo todo do sermão, né? Existem aqueles momentos em que você acaba gesticulando e falando com a característica própria do sermão, que é a anunciação, ok? Então, você também não deve demonstrar indisposição, né? Então, muitos acabam pregando no momento em que ele se dedicou tanto a outras coisas anteriormente. Então, é no domingo à noite, né? Ele aí saiu para passear com o pessoal, foi para a cachoeira, né? Foi fazer a trilha lá da Amanda com a Carol, né? E aí se perdeu, se cansou, aí depois ele tem que ir pregar. Aí ele chega para pregar todo cansado, né? Esbaforido, perde as palavras, né? Ele chega e está tão cansado que a mente dele não é uma mente homilética, né? É uma mente cansada. Aí ele pega, para pensar,
estou cansado, um semblante cansado, pesado, né? Então, deve evitar o cansaço físico, porque isso atrapalha diretamente na pregação, né? O estômago cheio, né? Comi bastante à tarde, né? Comi aquele hambúrguer, comi aquela comida saborosa, aí na hora que eu estou falando, deu até uma vontade de arrotar na hora do sermão, né? O pessoal olhou assim, pensou bem assim, ele comeu um churrasco hoje à tarde, né? E aí aquela indisposição, a pessoa não está conseguindo se comunicar bem, por quê? Porque a barriga está cheia, né? Eu lembro de um pastor, aqui já é anedota também, né? Ele foi pregar numa cidade e ele ficou hospedado na casa de uma família, né? E aí, naquela cidade que ele foi pregar, a irmã chegou e falou bem assim, pastor, o senhor prefere comer antes ou depois do culto? Aí ele chegou e falou bem assim, minha irmã, olha, eu queria comer depois, porque quando eu como assim antes do culto, eu não me sinto bem, fico meio indisposto, e o sermão, ele não fica muito bom. Eu não consigo pregar tão bem, e o sermão não fica muito bom. Aí, ok, então, passou. Quando voltar, a gente come. Aí teve o sermão, teve o culto, depois quando retornou, né? Aí o pastor conversando lá na mesa, aí a irmã chegou e falou bem assim, pastor, o senhor poderia comer antes, o senhor disse que não pregava bem e que não era tão bom assim o sermão quando você comia antes, mas eu acho que não fez muita diferença não, o senhor poderia ter comido antes, né? Lógico que é uma brincadeira, mas a gente precisa entender que nós não podemos estar com o estômago cheio, isso mostra uma indisposição, né? Ser rude no uso das palavras, mostrar que a gente não queria estar ali presente, e então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos ter uma preocupação com a leitura bíblica, então, às vezes, a pessoa vai pregar e aí ele fica lendo um texto muito extenso e depois ele só vai abordar um versículo, né? Então, porque ele leu aquele capítulo 119 do Evangelho, do livro de Salmos, né? Aí ele lê todo o capítulo e depois ele vai abordar todo o texto? Não, ele não vai abordar. Pode se tornar cansativa uma leitura muito prolongada, né? Então, quando o pregador tem um texto muito extenso, ele pode pegar uma parte, ler, pular algumas coisas, alguns versículos. Isso só quando ele for muito extenso e muito cansativo. Então, ele lê as partes mais interessantes do texto e ele vai abordar todo o texto. Na hora que ele estiver pregando, ele vai falando aqueles versículos que ele deixou de lado. O que eu quero dizer é que ele precisa se preocupar com a leitura do texto também, né? E até mesmo ler corretamente, né? Sem gaguejar, sem falhar. Às vezes a gente erra, e é natural, não quer dizer que você tem que ser impecável na leitura do texto, em algum momento você pode trocar uma palavra por outra, mas o pregador, que quando ele já vai começar a pregar, ele lê o texto e se atrapalha todo só na leitura com o texto, a pessoa pensa assim, lê a parte mais fácil, ele não está conseguindo ler, imagine pregar. Então, ele precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, os ouvintes não vão dar credibilidade ao conhecimento do pregador, porque eles falam o seguinte, olha, ele precisa ler o texto várias vezes, porque ele precisa conhecer aquele texto. Então, ele não tem familiaridade com o texto. Então, ele precisa tomar cuidado com isso, né? E a preocupação com a vestimenta, né? Então, as cores da roupa não podem chamar muito a atenção. Os homens, tomar cuidado com a vestimenta, as mulheres também, né? Uma questão de uma combinação adequada das roupas, né? Isso é importante também. Às vezes, a pessoa usa uma roupa que está muito apertada, um tamanho inadequado, às vezes uma roupa bem surrada, né? Ele chega lá, a camisa toda amassada, não deu tempo de passar,
e aí ele vai se apresentar diante das pessoas com uma vestimenta inadequada, as pessoas vão olhar assim e falar, opa, ele não está bem adequado para a ocasião, ele é o pregador, as pessoas estão olhando para ele, está chamando a atenção. Então, quando chama a atenção de uma forma inadequada, isso é ruim. Então, nós precisamos lembrar que existem muitos ouvintes que estão atentos, esperando receber alguma coisa da parte de Deus através de você, que é o pregador. Logo, todo cuidado é pouco. A gente pensa assim, será que eu preciso desse cuidado mesmo? Sim, nós precisamos. As pessoas prestam atenção na nossa roupa, prestam atenção na nossa gravata, prestam atenção na nossa vestimenta, e isso é importante, né? E a gente não quer transmitir uma mensagem de desleixo, uma mensagem pecaminosa, com o uso de uma roupa inadequada que chame a atenção, e então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vestimenta também, ok? A Amanda colocou aí, a vestimenta me pegou em capela, queriam que eu fosse de vestido, não vou dizer nem quem era que queria, né? Ok, tá certo. Vamos dar um intervalozinho, pessoal? Nós vamos dar esse intervalo, e aí são 9h14, quando for 9h30 a gente retorna, tá bom? 15 minutos aí de intervalo e estaremos de volta para a nossa última parte, o nosso último momento, tá bom? Um abraço e até às 9h30, vão lá ao banheiro, vão tomar uma aguinha, refrescar aí a garganta, esticar as pernas, às 9h30 estamos de volta.